Graça e paz a todos. Nós vamos ter agora o nosso momento de reflexão, meditação na palavra do Senhor. Gostaria de lembrar a todos que no final, após essa reflexão que nós teremos, nós vamos cantar mais um louvor e vamos ter também um momento de pedidos de oração, onde nós vamos estar orando por aquilo que você está colocando aí nos comentários, pedindo ao Senhor pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida. Então, permaneça conosco ao final dessa reflexão e você pode agora mesmo, nos comentários dessa live, colocar aí o seu pedido de oração para que a gente possa anotar e, com certeza, nós vamos estar orando pela sua vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor, se você tem uma Bíblia aí nas suas mãos, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Nós vamos ler dois textos. Eu não vou fazer uma exposição detalhada desses textos, mas eu vou chamar a atenção para um ponto importante dessas duas passagens que tratam de situações diferentes, porém que têm a mesma lição para nos ensinar. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo texto que nós vamos ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22, Mateus 14, 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Oremos. Meu Senhor, por favor, fale aos nossos corações. Não permita que essa palavra venha a ser
mera formalidade, mas que nós venhamos a ser verdadeiramente edificados por aquilo que vamos aprender hoje, através da meditação nas Escrituras Sagradas que o Senhor nos deu, para que nós conheçamos mais da Tua vontade para nós. É em nome do Teu Filho Jesus que te oramos assim. Amém. Amém, meus queridos. Vamos começar com o texto de Marcos. No texto de Marcos que nós lemos, Marcos capítulo 4, nós vemos que Jesus, aí no início do capítulo 4, estava ensinando a multidão na beira do mar. E como se reuniu muita gente para ouvir Jesus pregar, como uma grande multidão ia até Jesus, Jesus entrou num barco e ele se afastou um pouquinho da praia e ele prega para aquela multidão daquele barco. E o texto dá a entender que Jesus passou o dia inteiro pregando, o dia inteiro ensinando aquela multidão por meio de parábolas. Nós vemos aí no versículo 10 que quando Jesus ficou só com os discípulos, ele explicou algumas daquelas parábolas, mas esse momento em que Jesus ficou só com os discípulos foi um momento posterior. O autor ele acrescenta isso aqui simplesmente para dizer que aquela parábola foi explicada aos discípulos de Jesus em outra ocasião. Mas Jesus passou o dia todo pregando ali naquele barquinho para aquela multidão. E quem já teve o privilégio de pregar a palavra do Senhor, sabe que pregar a palavra, proclamar o evangelho, muitas vezes durante 40 minutos, 1 hora, é algo que deixa você esgotado, você fica bastante cansado. Então imagina só Jesus ali durante todo aquele dia pregando, proclamando o evangelho, falando por meio de parábolas. Chegou um momento em que Jesus estava bastante cansado. E ele chega para os seus discípulos aí no versículo 35, sendo já tarde, e ele diz aos discípulos: passemos para a outra margem. Então Jesus estava cansado, já era tarde, e ele pede aos discípulos para passar a outra margem, para ir para o outro lado do mar. E eles, despedindo aquela multidão, levaram Jesus como ele estava no barco, ou seja, Jesus nem saiu do barco, ele permaneceu ali, os discípulos puxaram o barquinho, entraram no barco e despediram a multidão. E nós vemos aqui que Jesus estava dormindo. O texto vai dizer aí para nós, no versículo 38, que Jesus ele estava dormindo. Por quê? Porque ele estava muito cansado. Ele passou o dia todo ali naquele sermão, pregando sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, por meio de parábolas. E Jesus, muito cansado, vai para a popa do barco e começa a descansar ali. E ele está num sono profundo. A tal ponto que o barco estava sendo tomado por ondas, uma tempestade começa ali. E os discípulos estão apavorados, mas Jesus está ali dormindo. E aqueles discípulos, nessa condição, eles começam a temer a tempestade. Eles começam a se desesperar naquela situação, a ponto de chamarem Jesus e de repreenderem a Jesus, porque eles dizem: mestre, não te importa que morramos? Ou seja, eles estão dizendo assim: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos perder a vida nessa tempestade, e o Senhor não se importa. Então, esse é o detalhe interessante aqui desse texto, porque nesse texto nós temos aqui revelado diante de nós dois aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo que são importantíssimos. Em primeiro lugar, a sua humanidade. Nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus é um homem que se cansa, um homem que tem fome, um homem que tem sono. Então, ele está dormindo, ele está no meio de uma tempestade, cansado, dormindo. E os discípulos, olhando para aquela situação, olhando meramente para aquela situação do ponto de vista humano, eles se desesperam. Mas nós vemos aqui também, não só nessa passagem, mas também na passagem de Mateus, que a divindade de Cristo também é enfatizada. Porque esse mesmo Jesus fraco, esse mesmo Jesus que estava cansado ali, dormindo no meio de uma tempestade, é aquele que vai dar uma ordem e a tempestade vai cessar. E os discípulos vão olhar para ele e vão dizer: quem é este? Admirados com a grandeza dele, admirados com a divindade dele. Esse mesmo Jesus que dorme aqui no barco é o Jesus que vai andar sobre as águas e que vai chamar Pedro para andar sobre as águas. E Pedro, por um milagre, durante algum tempo, permanece nessa condição juntamente com o seu Senhor. Então, esses são os detalhes aqui dessa passagem de Marcos. O outro texto, o texto de Mateus
capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vemos que Jesus, após a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multiplicação muito conhecida por nós, um milagre muito conhecido por nós, Jesus também estava ali diante de uma multidão, ele alimentou uma multidão através desse milagre, e chega um momento em que Jesus diz para os seus discípulos, vão para outra margem que eu vou orar. E Jesus se retira para orar, ele sobe um monte para orar. E os seus discípulos vão no barco, e quando já era tarde, Jesus lá de cima do monte olha para o barquinho e percebe que os seus discípulos estavam no meio de uma tempestade. E aí o texto vai dizer que Jesus vai andando por sobre as águas até encontrar os seus discípulos ali. E eles ficam apavorados, porque eles já estão no meio de uma tempestade e de repente eles veem alguém ali, uma figura, andando por sobre as águas. E eles gritam, é um fantasma. Mas a atitude de Jesus, a postura de Jesus é de acalmar os seus discípulos. Ele diz, se acalmem, não tenham medo, sou eu, tenham calma. E Pedro, que geralmente era aquele mais teimoso, era o que sempre se impunha sobre os outros discípulos, Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, então ordena que eu vá também aí, andar sobre as águas, juntamente com o Senhor. E Jesus diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou Pedro pela mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, esses textos, o que eles têm em comum? Ambos os textos apresentam para nós uma situação imensamente difícil que estava sendo aqui enfrentada pelos discípulos. Imagine só você num barquinho, no meio de uma tempestade, sem saber como sairia daquela situação. O coração deles estava realmente aterrorizado. E duas coisas contribuem para que a tristeza deles aumentem nas duas passagens. Na primeira passagem, a tristeza deles se torna maior, em primeiro lugar, porque Jesus estava dormindo, então eles tiveram a impressão de que Jesus simplesmente não se importava com eles. E na segunda passagem, a tristeza deles, o medo deles aumenta, porque eles viram uma figura ali andando por sobre as águas e se encheram de temor. Eles já estavam com medo da tempestade, já não era uma situação fácil, e agora eles viram um fantasma por sobre as águas. Então, a primeira coisa que esses dois textos nos apresentam é a tensão, é a provação, é o momento de dor, de dificuldade, que não é tão diferente daquilo que nós estamos vivendo no nosso mundo. Nós estamos passando por tempos difíceis, tempos de incerteza, momentos em que a gente para ouvir as notícias e, basicamente, 90% dessas notícias trazem angústia para o nosso coração, porque nós nos vemos num barco que está naufragando e nós não temos qualquer possibilidade de mudar essa situação. Os nossos governantes tentam de tudo, os médicos, a ciência tenta de tudo, mas não consegue solucionar o problema. Então, nessa situação, nós nos vemos desesperados. O outro elemento aqui dessa passagem, que é importante, é que Cristo soluciona aquela situação simplesmente com uma ordem. Ele consegue mudar a situação simplesmente pela sua própria vontade. Ele diz, eu quero que mude, eu vou ordenar que mude, e a situação muda. Aquilo que antes era um problema impossível de se resolver, aquilo que antes era algo que trazia medo, pavor aos discípulos, se torna numa grande bonança. É aquilo que diz o texto de Marcos, que aquilo que antes era uma tempestade tornou-se em grande bonança. Ou seja, em uma calmaria muito grande. De um extremo ao outro. Aquilo que era muito problemático se tornou algo extremamente tranquilo, extremamente agradável. Então, esse é o segundo elemento que nós vemos enfatizado nesse texto. E isso tem muito a ver com a nossa realidade. Nós precisamos entender que Cristo está no controle de todas as situações. E que com uma só palavra, se Ele quiser, Ele pode reverter toda essa nossa situação. Nós não podemos esquecer daquilo que o centurião diz, a respeito de Jesus. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho autoridade. Eu digo a um servo, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Eu digo a outro, faça isso, e ele faz.
Portanto, eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo vai ficar curado. Com uma só palavra, eu sei que o Senhor tem poder para curar o meu servo. E realmente Jesus diz assim, olha, eu nunca achei nem em Israel fé como essa. E agora nós chegamos no terceiro ponto que essas passagens enfatizam, que é aquilo que Jesus diz para os discípulos como uma reprovação da atitude deles. No relato de Marcos, onde nós vemos ali Jesus dormindo, Jesus acorda e os discípulos desesperados, o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer. Jesus repreende a tempestade, tudo se faz bonança e Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês são tímidos? Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão rapidamente tomados por sentimentos de angústia, de ansiedade, de pavor, de medo no meio das provações? E nessa última passagem aqui, que é a passagem de Mateus, nós vemos Jesus reprovando a Pedro, dizendo, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós vemos aqui o porquê que Pedro duvidou. Pedro duvidou porque nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação, nesse momento de tempestade, Pedro desviou os olhos de Cristo. E eu queria chamar a sua atenção aqui para um versículo, para nós concluirmos essa meditação. O versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Jesus censura o medo dos discípulos no texto de Marcos. E aqui nós vemos Pedro com uma demonstração de fé muito grandiosa, porque, afinal de contas, aconteceu um milagre extraordinário. Não apenas Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também. Porém, o texto nos diz que quando Pedro olhou para a força do vento, quando ele olhou para a tempestade, ou seja, ele desvia o olhar de Cristo para olhar somente para as dificuldades, Pedro tem medo e começa a submergir. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração que tem nutrido no coração algo muito parecido com isso aqui que estava no coração de Pedro. E a mesma reprovação que Jesus teve para Pedro naquele momento, ele tem para nós nesse momento também. Muitos de nós estamos vendo o mundo como está, todas as dificuldades e os problemas acontecendo ao nosso redor, e por causa da nossa insuficiência para solucionar esses problemas, o medo, o pavor, a ansiedade, o desespero tem tomado conta das nossas vidas. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos olhar para o nosso Senhor e olhar para o mundo e dizer assim, Senhor, o Senhor não se importa com a gente. Há muitos que estão chegando a essa conclusão, olhando para o mundo, para esse vírus dominando as nações, e muitos têm se perguntado, como é que eu posso crer no amor de Deus? Como é que eu posso crer que existe um Deus soberano e amoroso que cuida de todas as coisas, se Ele está me vendo nessa condição e Ele não faz nada, Ele não se importa comigo? Meus irmãos, isso demonstra a nossa falta de fé. Qual é a solução para esse problema? Qual é a solução para a nossa falta de fé? É olhar para Cristo. Se Pedro tivesse permanecido ali, olhando para Cristo, se concentrando em Cristo, entendendo quem era aquele que estava ali diante dele, todas as circunstâncias ao seu redor seriam reputadas como nada. Eu gosto muito de uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre um homem chamado Simeão, um homem temente a Deus. E Deus havia prometido para Simeão que ele veria a libertação do povo antes de morrer. Ele não morreria antes dele ver a libertação que Deus proporcionaria ao seu povo por meio do Messias. E Simeão, quando Maria e José chegam no templo com Cristo para consagrar o menino, Simeão toma o menino nos braços e diz, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que significa isso? Que ele não tinha amor pela vida? Não, mas a coisa mais importante para aquele homem, já velho, era ver a salvação do Senhor. Uma vez que ele alcançou esse propósito, uma vez que ele olhou para Cristo, uma vez que ele foi impactado pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele disse, pode despedir em paz o teu servo. Eu estou preparado para viver ou para morrer, porque afinal de contas eu já conheci aquilo que é mais importante. Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê que o Senhor Jesus está com você pelo Espírito Santo dele, o Espírito Consolador, se você crê que as suas orações são ouvidas por meio de Cristo Jesus, se você crê que na hora da angústia o seu coração pode ser aliviado pelo Espírito de Cristo Jesus, não tenha medo diante dessa circunstância. Não estou dizendo que os problemas não vão acontecer, mas se o Senhor optar por dar saúde a você, que você viva nesse mundo enquanto lhe resta
tempo aqui para a glória de Cristo. Mas se o Senhor optar por levar você, se o Senhor optar por permitir que você passe por essa situação e seja levado para a presença dEle, isso não vai ser motivo de tristeza, porque afinal de contas você não vive olhando para as coisas desse mundo, para as tempestades desse mundo, você olha unicamente para Cristo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, que no meio dessa tempestade, no meio de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, nós possamos ter força para olhar para Cristo Jesus, olhar para Ele fixamente, desviar o nosso olhar da tempestade ao nosso redor, em primeiro lugar, crendo que Ele tem poder para, com uma só palavra, acabar com tudo isso. Se Ele quiser, com uma só palavra, o nosso Senhor resolve todos os problemas que nós estamos enfrentando. Então, a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é abrir mão da nossa própria força, abrir mão do desespero, abrir mão das nossas angústias e olhar para Ele, depositando nele o nosso coração. Queria convidar você a orar comigo.